Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Deus abençoe você. Mais uma vez aqui com um vídeo para edificar sua vida espiritual. Você venha se alimentar de Deus, crescer espiritualmente. O tema hoje, como vocês já viram, é sobre o jejum. Confesso que é um tema muito amplo para a gente poder falar, mas eu quero aqui, de uma maneira resumida, tentar trazer alguns ensinamentos para você acerca do jejum. Eu tenho praticado jejum, eu tenho por esse costume fazer jejum e graças a Deus tem sido algo muito benéfico, muito bom para a nossa saúde, tá bom? Irmãos, o jejum ele é uma abstinência de alimento, como todos já sabem, por um período definido de tempo, um propósito que a gente um propósito que a gente vai estabelecer diante de Deus. E esse jejum, irmãos, ele tem sido praticado pela humanidade praticamente em todas as épocas, todas as nações, cultura, religião, e pode ser com finalidade o quê? Espiritual, ou até mesmo por uma finalidade medicinal, visto que o jejum ele traz tremendos benefícios físicos como a desintoxicação do organismo, tornando o organismo assim mais alcalino, nós vamos ver que produz algo muito benéfico para o nosso corpo, tá bom? Muito cristão hoje desconhece o que a Bíblia diz acerca do jejum. Ao receber os ensinos talvez distorcidos, da palavra, ou não receber um ensinamento correto, e surgem muitas dúvidas dentro desse assunto acerca do jejum. Anotei aqui algumas coisas, mas tem muita coisa para a gente falar, o assunto é bem amplo. Mas a pergunta é, o que a Bíblia ela ordena? Ela ordena o jejum? A Bíblia ordena a gente jejuar? Irmãos, a gente não vai encontrar uma ordenança direta, uma obrigatoriedade do jejum, mas isso não dispensa o jejum, porque o jejum é algo muito benéfico e bom para a nossa saúde. Presta atenção, no Velho Testamento, na lei de Moisés, os judeus eles tinham um único dia de jejum instituído, que era o dia da expiação, que está lá em Levítico capítulo 23 e no verso 27. Esse dia da expiação, o dia do jejum que eles diziam, é chamado o Yom Kippur. Então eles jejuavam, que também ficou conhecido como o dia do jejum, em Jeremias capítulo 36, verso 6. E também o próprio apóstolo Paulo ele vai referir o jejum lá em Atos capítulo 27, verso 9, fazendo justamente referência a esse período que o povo de Deus separava um tempo determinado, para poder estar jejuando. Mas em todo o Velho e Novo Testamento não há uma única ordem acerca do jejum. Contudo, apesar de não haver um imperativo acerca dessa prática, a Bíblia ela está cheia, repleta de menções ao jejum, A Bíblia está repleta sobre isso e nós vamos ver isso aqui. Fala não apenas de pessoas que jejuaram e de forma como fizeram, mas infere que nós também jejuaríamos e nos instrui na forma correta de fazê-lo. Então, a Bíblia ela vai falar sobre isso e o próprio Jesus vai dar alguns ensinamentos, eu vou falar isso aqui para vocês. Presta atenção, muitos ensinadores eles falham da maneira grave ao dizer que por não haver nenhuma ordem específica para jejuar, muitas pessoas dizem que não precisa jejuar mais hoje, Então nós não devemos jejuar por causa disso, mas quando consideramos os ensinos de Jesus sobre o jejum, não há como negar que o mestre esperava que jejuássemos. O mestre, ele vai fazer inferição acerca disso, Olha o que diz Mateus capítulo 6, verso 16 até o versículo 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que vê o secreto te recompensará. Então nós temos aqui uma palavra direta de Jesus falando justamente acerca dos hipócritas,
que eles jejuavam e queriam demonstrar uma santidade, queriam demonstrar para as pessoas que eram melhor que as outras, né? Não que você não possa, muitas das vezes, comunicar um propósito de jejum para a igreja, porque às vezes a pessoa pensa, não, o jejum é secreto, eu não posso falar, senão vou estar pecando, vou estar quebrando o jejum. Nada disso, nada disso. Você pode fazer um jejum compartilhado. Temos o exemplo aí da Esté, que vai convocar o jejum, né? Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, não pode querer se mostrar santo, não pode querer aparecer, demonstrando ser mais santo do que o outro, porque você jejua e o outro não, ou você aguenta mais tempo do que o irmão. Não, nada disso. O jejum não é para você se vangloriar, tá bom? A parábola de Jesus aqui está mandando, não está mandando jejuar. A sua palavra revela que ele esperava de quando disse ao Pai que recompensaria a atitude correta do jejum, e nos mostrou que tal prática produz resultado. Então, eu quero que você entenda também que o jejum não vai mudar Deus, o jejum vai mudar você, o jejum vai transformar você. Deus, ele continua sendo soberano, Deus, ele continua sendo poderoso. Se você fazer da maneira correta, você logicamente vai agradar a Deus, e você pode, lógico, receber grandes resultados e benefícios acerca dessa consagração, desse propósito de jejum, tá bom? É importante, irmão, você entender também que algumas pessoas dizem que se as epístolas não estão dizendo nada sobre o jejum, é porque não é importante, e despreza o ensino de Jesus sobre essa questão. Jesus vai dar ensinamento sobre isso, né? Isso é errado. Jesus, ele não veio ensinar os judeus a viverem bem a velha aliança. Ele veio instituir uma nova aliança. E todos os seus ensinos vai apontar para a prática dos cidadãos do reino de Deus. Então, quando estamos para ser quando ele estava para ser assunto ao céu, ele deu ordem aos seus discípulos que ensinasse as pessoas a guardar tudo o que ele tinha ordenado. Isso está em Mateus 28, 20. Inclusive o modo correto de jejuar, né? O próprio Jesus, ele vai falar sobre isso. O próprio Jesus, ele praticou o jejum. E nós lemos isso em Atos, né? Que é em Atos dos Apóstolos, que os líderes da igreja ali também faziam o jejum. Registro histórico dos pais da igreja também revelam que o jejum continuou sendo observado como prática dos crentes e há muito tempo depois dos apóstolos. Então o jejum, irmão, portanto, ele deve ser parte da nossa vida e praticado de uma forma equilibrada dentro dos ensinos bíblicos, é lógico, tá? Então é necessário, é importante para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Lucas, capítulo 5, verso 33. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse, podeis fazer jejum os convidados para o casamento, enquanto está com ele o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e naquele dia sim jejuarão. Olha que coisa tremenda, né? Então Jesus aqui, ele deixa claro essa prática do jejum, e que o jejum é sim importante, né? Para o nosso crescimento espiritual e para também respostas que queremos receber da parte de Deus, amém? Em Isaías 58, ele vai ensinar acerca do jejum correto, né? Por que jejuamos nós e não atenta para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu não o leva em conta? Olha aqui a resposta de Deus. Isso aqui está em Isaías 58, verso 3, a parte A do versículo. Aí a resposta de Deus foi exatamente de que eles estavam jejuando de maneira errada. E ele vai dizer assim, ó, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça tudo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e para rinchas e para ferides com punho iníquo. Jejuando assim,
como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então você vê aqui claramente a palavra de Deus falando acerca do jejum, né? Falando acerca da maneira correta de jejuar. Então, qual é o propósito do jejum, pastor? O propósito do jejum está lá em Marcos capítulo 2, verso 22, é algo muito importante. Por quê? O jejum não torna Deus mais bondoso. O jejum não torna Deus mais misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós, a nossas necessidades de romper com as barreiras e limitações da nossa carne. O jejum, irmãos, ele vai nos deixar, ou de melhor, deixar o nosso espírito atento, pois mortifica a carne e aflige a alma. Jesus, ele nos deixa um ensino precioso acerca disso quando ele fala sobre o jejum, que está lá em Marcos 2, 22, que diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velho, do contrário, o vinho romperá os odres. Tanto se perde o vinho como o odre, mas põe-se vinho novo em odres novos, né? Sabemos muito bem que o processo do vinho sendo colocado, vinho novo em um odre velho, o vinho ele tem por si a fermentação. Então, se o odre for velho, com a fermentação ele vai esticando, vai estipando. Então, isso vai fazer o rompimento, né? O que ele está dizendo? Nós precisamos estar preparar a nossa alma, o nosso espírito, para podermos jejuar, para podermos receber o que o céu tem para entregar em nossa vida. Amém? Eu quero deixar aqui um exemplo para vocês de homens que jejuaram na Bíblia e já vou falar sobre alguns tipos de jejum. No Velho Testamento, nós encontramos diferentes propósitos para o jejum. Presta atenção. Consagração. Jejum para consagração. O voto do nazireado envolvia a abstinência. Jejum de determinado tipo de alimento, né? O voto do nazireado, a pessoa não poderia beber vinho, a pessoa não poderia fazer consumo de alguns tipos de alimento, porque ele tinha um propósito, uma consagração. Então, aquele que era separado a ser nazireu, ele não poderia comer alguns tipos de alimento e principalmente beber vinho, bebida forte, né? Isso está lá em Números capítulo 6, verso 3. Jejum de arrependimento de pecado. Samuel, aqui em 1 Samuel 7, 6 e Neemias 9, 11, Samuel e o povo jejuam em Mispa como sinal de arrependimento de seus pecados. Ou seja, a pessoa pecou, falhou com Deus, ela faz esse propósito, né? Oferece a Deus um sacrifício de jejum, pedindo perdão, né? Se arrependendo do seu pecado. Nós vemos também na Bíblia o jejum acerca de um luto. Davi, ele jejua em expressão de dor pela morte de Saul e Jônatan, e depois pela morte de Abner. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 1, verso 12, tá? Verso de número 1 a 12. 2 Samuel, capítulo 1, verso 12, tá bom? Jejum também de aflição. Davi, ele jejua em favor da criança que nascera de Betseba, que estava doente à morte, né? Isso está registrado em 2 Samuel 12, 16. Davi, ele vai jejuar porque a criança estava enferma, estava muito doente, e ele jejuava, ele estava aflito, e ele não deixou nenhum tipo de alimento vir, e ele estava em propósito com Deus pela vida daquela criança. Tá? Jejum também buscando a proteção de Deus. Esdras, ele vai proclamar um jejum junto ao rio Ava, pedindo a proteção e a bênção de Deus sobre a sua viagem. Esdras capítulo 8, verso 21. Esté pede que o seu povo jejue por ela, para proteção no seu encontro com o rei. Isso está em Esté capítulo 4, verso 16. Então, é um jejum buscando proteção, né? E eles vão se preparar, consagrar a Deus, pedindo proteção a Deus para aquilo que eles iriam fazer, né? Então isso aqui era um jejum coletivo, ou seja, esse jejum era comunicado, era falado que a pessoa ou eles iriam entrar nesse propósito de jejum. Tinha o jejum também sobre as situações de enfermidade. Davi, ele jejuava
e orava pelos outros que estavam enfermos. Salmo 35, verso 13. Nós vamos ver ele falando acerca desse jejum. Jejum também sobre intercessão. Daniel orando por Jerusalém ao seu povo. Daniel 9, versículo de número 3, Daniel 10, versículo 2 também, tá? Então ele jejuava. Isso no Velho Testamento. Agora no Novo Testamento, vamos a algum exemplo de jejum. Jejum para preparação para a batalha espiritual. Jesus ele mencionou que determinadas castas só sairão por meio de oração e jejum, que trazem um maior revestimento de autoridade. Isso está registrado em Mateus capítulo 17, verso 21. Os discípulos tentaram expulsar os demônios e não conseguiram. Então Jesus ele vai ensinar e vai dizer: essa casta de demônio não sai senão através do jejum e da oração. Então esse é o jejum que precisa ser feito para a batalha espiritual, né? A luta que a gente tem com o campo espiritual, com o mundo espiritual. O jejum também para estar com o Senhor, né? Consagrar sua vida, sentir mais a presença de Deus, sentir mais, ter mais sensibilidade no mundo espiritual. Isso é muito importante, tá? Ana não sai do templo, orando e jejuando frequentemente. Lucas 2,37. Olha que coisa poderosa é a prática do jejum. Você não pode ficar sem jejuar e consagrar, tá? Continuando aqui, Novo Testamento, preparar-se para o ministério. Havia também a consagração de jejum. Jesus já começou o seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo e ser preparado em jejum prolongado no deserto. Isso está lá em Lucas capítulo 4, verso 1. Ele vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o Novo Testamento vai falar claramente sobre essa prática, né, que é muito importante. E o próprio Jesus jejuou, nos dando exemplo disso, tá? Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja praticava o jejum em diversas situações, tais como ministrar ao Senhor. Os líderes da igreja em Antioquia jejuando apenas para adorar o Senhor. Isso está em Atos capítulo 13, verso 2. Eles jejuam para adorar o Senhor, né? Outro exemplo, enviar ministérios, ou seja, separar pessoas. Na hora de impor as mãos e enviar ministérios comissionados, eles jejuavam. Atos capítulo 13, verso 3. Outro exemplo, estabelecerem presbíteros para a igreja. Olha o que diz o texto de Atos capítulo 14, 23. Além de impor, irmãos, a mão com jejum sobre os enviados, que faziam também sobre os que recebiam autoridade de governo na igreja local. Então, o que revela que vai revelar que o jejum era um princípio praticado nas ordenanças de ministérios. Ou seja, vai ordenar uma pessoa, há uma preparação de consagração e de jejum, tá bom? Outro ponto importante, nas epístolas só encontramos menção de Paulo de ter jejuado. Nas epístolas só encontramos menção de Paulo ter jejuado. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 3 ao verso 5, e capítulo 11, do verso 23 ao 27. Diferentes formas de jejum. Presta atenção em uma coisa, há diferentes maneiras de jejuar. Os que encontramos na Bíblia são um jejum parcial, nós temos exemplo disso na Bíblia, tá? Mas eu confesso, eu faço jejum total de comida e de bebida, mas nós vamos ver aqui uma inferência a um jejum parcial. Não está claramente, tá? Mas diz sim, em Daniel capítulo 10, verso 2 ao verso 3, diz assim, presta atenção. Naquele dia eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, ou seja, 21 dias. Manjar desejável não comi, olha, não comeu manjar desejável, nem carne e nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passasse as 3 semanas. Então, Daniel aqui está deixando claro que ele deixou de comer algum tipo de alimento, né? Manjar desejável, carne e vinho. Ele separou. Então, alguns estudiosos, algumas pessoas dão a entender que aqui ele ficou somente se alimentando, talvez, quem sabe, de legume, né? Mas isso não é nada claro nas escrituras. Só diz que ele não comeu carne, não deixou vir manjar desejável e não bebeu vinho, né?
Então, nós entendemos, e muitas pessoas muitas das vezes entendem, que ele não ficou no jejum aqui total, mas que fosse um jejum parcial e que ele bebia água e que talvez, quem sabe, como ele, daquela vez que ele ficou na prisão, ele estava aqui comendo algum tipo de legumes, né? Mas, como eu disse, não é algo bem claro aqui nas Escrituras. O profeta Daniel, ele diz exatamente que ficou sem ingerir carne, vinho e manjar, tá? Isso é fato e está escrito aqui nas Escrituras. Então, algumas pessoas pensam nisso, tá? Temos também exemplo aqui, um jejum normal, né? É abstinência de alimento, mas com ingestão de água. Foi a forma que o nosso Senhor adotou jejuar no deserto. Isso é o que alguns estudiosos também dizem. Que eles dizem por quê? Porque Mateus capítulo 4, verso 2 diz assim, ó, presta atenção. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naquele dia, e ao fim das quais teve fome, né? Após ter jejuado, o texto diz, e teve fome. Então, a inferência que eles falam é justamente isso. Pelo fato de Jesus não ter dito que teve sede, alguns afirmam dizendo que ele passou esses 40 dias bebendo água, mas o texto também não é claro dizendo isso, tá bom? O jejum total, né? É o que geralmente eu faço, geralmente não, toda vez que eu faço o jejum total, tá? Mas aqui eu tô passando para vocês algumas coisas e cabe a cada um aí entender melhor, também interpretando as Escrituras. Fiz bastante estudo, pesquisa acerca desse assunto já, e eu prefiro fazer um jejum total, tá? Quero deixar claro também, você que tem alguma debilidade física, toma algum tipo de medicação, faça somente jejum após você consultar o seu médico, conversar com o médico e ele te liberar para tal, tá bom? Pelo amor de Deus, não faça sacrifício de tolo, né? O jejum total é a abstinência de tudo, inclusive a água. Na Bíblia encontramos poucas menções de ter alguém jejuado sem água, e isso dentro de um limite, no máximo 3 dias. A água não é alimento, alguns dizem que a água não é alimento, né? Assim, alimento que eu digo, a água não tem nenhum tipo de energia, né? Nenhuma caloria, tá? E o nosso corpo depende dela a fim de que os rins funcionem normalmente e que as toxinas não se acumulem no organismo. Há 2 exemplos bíblicos desse tipo de jejum total. Um no Velho Testamento, tá? Que é Esté, no momento de crise em que os judeus estavam condenados à morte por um decreto do rei, ela vai pedir o seu tio Mardoqueu que jejuasse por ela, né? Porque ela vai se preparar para ir à presença do rei, tá? E vai pedir para jejuar por ela e vai dizer: não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. Isso está escrito, registrado lá em Esté, capítulo 4, verso 16. Já até fiz menção sobre isso. Então, ela faz o jejum total. E Paulo também, que na sua conversão também usou essa forma de jejum, devido ao impacto da revelação que ele recebera. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Atos 9, versículo 9, tá? Não há qualquer outra menção, pelo menos eu não encontrei, eu pesquisei e não encontrei, de um jejum total maior do que estes, a não ser o de Moisés e Elias, lógico, né? Que vai ser numa condição diferente, que vai demonstrar que eles vão ficar 40 dias, né, em um propósito de jejum, como Jesus também, né? Mas a medicina, irmãos, fica atento, ele adverte contra um período de maior de 3 dias sem água, tá? Como sendo nocivo. Devemos cuidar do corpo ao jejuar e não agredi-lo, lembrando-se de que estará lutando contra a sua carne, a sua natureza, né, os seus impulsos, e não contra o seu corpo.
tá bom? Então é muito importante a gente se atentar, porque tem gente que por falta de sabedoria acaba fazendo a coisa totalmente errada e isso não agrada ao Espírito Santo de Deus, tá bom? Irmãos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família, amém? Eu tinha mais algumas coisas, mas o vídeo já ficou bastante longo. Se você quiser que eu fale mais um pouco sobre jejum, coloca aqui abaixo nos comentários a sua dúvida e eu vou estar em breve fazendo um novo vídeo e falando novas coisas acerca do jejum. Como eu disse, o tema é muito vasto, tá bom? Então, se você quer aprender mais alguma coisa, coloque escrito aqui embaixo no comentário. Não esqueça de dar o seu like, inscreva aí no canal, compartilha com alguém e que Deus te abençoe e até breve, se Deus quiser. Deus te abençoe.